Irmãos, vamos então iniciar. Nós temos trabalhado nós tiramos para esses dias a estudar o livro, a Epístola de Tiago. Então nós já vimos aí o capítulo 1, que eu vou fazer uma breve recapitulação, e depois nós vamos estudar uma pequena parte aí do versículo 1 ao versículo 13 de Tiago 2, capítulo 2. Hoje nós vamos falar a primeira parte. Na quarta-feira, se Deus nos permitir, vamos dar continuidade falando o restante do capítulo 2 de Tiago. Então, o que nós já vimos na Epístola de Tiago? Nós falamos no domingo passado sobre o tema: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, o primeiro capítulo, uma breve síntese, nós vamos perceber ali que Tiago, nós já falamos, é meio-irmão do Senhor Jesus, irmão de Judas. Judas, aquele que escreveu a carta de Judas, que está aí na palavra de Deus no Novo Testamento, não Judas Iscariotes, não é isso? Ele escreveu a epístola dirigida às 12 tribos de Israel, dirigida também aos gentios convertidos, prosélitos da fé, né, os judeus convertidos. Essa carta foi direcionada à igreja que naquele momento estava sendo perseguida, né? E Tiago vai iniciar dizendo e fazendo uma saudação, se posicionando como servo do Senhor Jesus. Ele se identifica desta forma: servo, cativo, escravo de Deus e de Cristo, né? Um servo, como nós já vimos, é alguém comprado, que pertence a um dono, ou seja, tem um senhor. Aí muitas vezes hoje, abrindo aqui um parênteses, muitas vezes as pessoas querem Jesus como Salvador, não é verdade? Cristo é o meu Salvador. Você fala assim: eu sou salvo em Jesus. Mas poucos querem Jesus como Senhor da sua vida, que é uma diferença enorme, muito grande. Porque uma vez quando você se coloca como servo, você está dizendo assim: eu sou, Deus é o meu dono, eu sou servo. A minha identidade é a identidade que Deus requer para mim, eu sou escravo dele. Então eu obedeço ele na totalidade. É uma diferença muito grande, e que hoje muitas vezes, se você não percebeu, nós somos levados para um discurso, para reconhecermos Jesus como Salvador, e poucas vezes somos desafiados para termos ele como Senhor da nossa vida. Então Tiago deixa isso muito claro, muito definido na sua epístola, né? Então ele fala dessa forma. Nós vimos também que ele desafia a igreja a pedir ao Senhor a sabedoria devida para enfrentar as dificuldades, e não eram poucas. Nós falamos que a igreja estava perseguida, estava dispersa, e precisava ali de sabedoria. Então ele vai trabalhar no primeiro capítulo esse incentivo de pedir que nós possamos a cada momento, diante da dificuldade do dia a dia da nossa vida, se não temos a habilidade natural para tratar as coisas, precisamos primeiro ir para o joelho e dizer assim: Senhor, me dê a sabedoria necessária para enfrentar esse problema. Por isso que ele orienta a igreja em 3 sentidos. Primeiro, tardio em falar. Tardio em falar. Calma, respira. Pensando nessa retrospectiva do capítulo 1, eu lembro quando eu era muito garoto, e acredite, cara, pode acreditar, eu era muito bom em matemática. Olha como eu usei, era muito bom em matemática. Então, na minha adolescência, matemática era café pequeno para mim. E sempre assim, lá no ensino médio, quando chegava no meio do ano, assim, eu já tinha nota para passar em matemática de goleada, assim, né? Era muito fácil para mim matemática. E o que eu fiz? No segundo semestre, eu ficava na sala só fazendo bagunça e atrapalhando os outros. Tranquilo.
já estava garantido, estava nem aí para os outros, né? Uma certa feita, numa dessas baguncinhas na sala, a professora, ela falou assim para mim: Arildinho, eu era magrinho, pequenininho, sequinho que dava dó. Aí ele falou assim: para com a bagunça, para de conversar, senão eu vou tirar 2 pontinhos seu. Eu de imediato falei assim: só isso? Eu lembro do nome da professora, dona Valdeci. Só isso? O que você achou da resposta? Aí ela falou assim: vamos lá fora um pouquinho. E eu fui lá fora com ela. Ela falou assim: Arildo, você é um bom aluno, mas vou te dar um conselho. Um conselho. Eu deveria ter 13 anos por aí, 14. Pense 2 vezes antes de falar. Eu não vou tirar o seu ponto por causa de bagunça. Você merece. Mas não é só a bagunça que magoou, foi a sua resposta diante da turma. Pense 2 vezes antes de falar. Tiago está falando, tardio em falar. E eu tenho isso, quem me conhece mais perto um pouquinho sabe disso. Muitas vezes eu sou assim, as pessoas nos incentivam a falar de imediato. Eu sempre falo assim: vamos esperar, vamos orar um pouquinho, calma. Calma aí, espera mais. Tardio em falar. Depois ele fala tardio em irar. Porque uma vez que você consumir a sua ira, você está desconfiando e não acreditando na ação de Deus em seu favor. Você resolve ser Deus para resolver os seus problemas. Aí você comete o pecado da ira, você vai se vingar de alguém. Você vai maltratar alguém, com gesto, com palavra, com atitude, não sei. Por isso que ele fala, tardio para falar, tardio para irar. Essas 2 coisas você tem que, antes de acontecer, se lançar no chão, no pó, e pedir: Deus, me dê sabedoria. Isso vale no relacionamento conjugal, isso vale no relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai, no meio da parentela, serve para a nossa convivência dentro da igreja, serve para os seus relacionamentos profissionais, para o seu momento de lazer, serve para todos os momentos. E ele diz: pronto para ouvir. Aí sim, até a nossa própria anatomia, quando Deus nos faz, Ele cria 2 formas de você ouvir. Fecha um ouvido aí, você continua ouvindo. Fecha o outro, você continua ouvindo. E como, por experiência hospitalar, trabalhando como capelão, principalmente dentro de UTIs, a ciência não confirma, mas pelas experiências que nós temos, mesmo uma pessoa sedada profundamente, a última capacidade que ele tem de perder é a audição. Você sabia disso? Ele para de comer, para de falar, fecha os olhos, não movimenta mais os membros, não interage com você, mas ouve. Eu, particularmente, tenho inúmeros testemunhos de pessoas que estiveram desenganadas, sedadas, nos cuidados paliativos, e que depois que Deus permitiu que eles retornassem, eles testemunham o que falaram bem dele e o que falaram mal dele e quem falou. Então, quando você for visitar um enfermo, se o médico falar assim, está sedado, cuidado, ele está te ouvindo. Até porque Deus é muito sábio. Para ser salvo, precisa primeiro o quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Para isso tem que ter alguém que pregue. Então Deus dá ao ser humano possibilidades infinitas, de acordo com a sua graça, para poder ouvir. Até numa fase terminal, ele consegue ouvir. O exemplo mais claro que nós temos disso na Bíblia é a cruz. É a cruz. Quem estava na cruz?
Jesus e 2 ladrões. Mas um resolveu enxergar e ouvir Jesus. E ali, naquele cuidado paliativo da cruz, um foi tratado como filho e ouviu a palavra da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Tiago está orientando a igreja, olha, cuidado no que fala. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3, lá para frente. Mas já no primeiro capítulo, cuidado com o que fala. Cuidado com a ira. E ouça sempre. Então peça sabedoria para que isto aconteça na sua vida. Depois nós falamos também a partir do verso 19 e 27, quem vir na quarta-feira ou quem assistiu em casa vai ver lá, que ele diz também à igreja que o ouvir, somente ouvir, não te dá convicções e certeza da salvação. O ouvir precisa ser seguido da prática. Os rabinos têm essa cultura em si mesmo. Se você vai ouvir alguma coisa, você vai ouvir para aprender. E se você tem interesse de ouvir para aprender, não tem outro objetivo com esse aprendizado que não seja fazer, colocar em prática. Aí nós mencionamos que hoje, o que nós não podemos dizer que não existe, é a condição de ouvir a palavra de Deus. Você até pode selecionar semanalmente, diariamente, momentaneamente, o que você quer ouvir da palavra de Deus. Com o advento aí da internet, né? Dos cultos ao vivo, cultos gravados, mensagens, né? Podcasts, aí vai à frente. Você seleciona um tema lá no YouTube e você vai ouvir. Só que tem um detalhe, Tiago está falando assim, no momento que você ouve, você está aprendendo. E aquele ouvir e aquele aprendizado só terá valor concreto se você o quê? Praticar. Aí sim as coisas convergem para uma obediência literal da palavra de Deus. Por isso que nós falamos na quarta-feira que muitos vão chegar diante de Deus e falar assim, no teu nome eu expulsei demônios, eu aprendi a expulsar. No teu nome eu curei, eu aprendi a curar. No teu nome eu preguei. E vai receber aquela palavra, não te conheço. Porque você aprendeu muito, mas não praticou nada. Nada, nada, nada. Isso é um momento de reflexão da igreja. O que nós estamos fazendo com o que estamos ouvindo. O que estamos ouvindo. Porque muitas vezes isso não transforma na prática. Ouvimos a palavra, mas não amamos o próximo, como nós vamos ver hoje. Ouvimos a palavra, mas não perdoamos 70 vezes mais, como Cristo fala. Ouvimos a palavra, mas não conseguimos tirar meia hora durante a semana para visitar uma pessoa que está passando por um tipo de dificuldade. Não visitamos. Não visitamos. E não é visitar para dizer assim, eu fiz as boas obras, como nós já vimos, e vamos ser salvos. Não. Visitar em conformidade com a palavra de Deus, no amor, no princípio cristão. E não para fazer um relatório de quantas visitas eu fiz pelo mês. Ouvimos, não praticamos. Sabemos aonde estão os pobres, aonde estão as viúvas, sabemos aonde estão os necessitados, sabemos aonde estão os enfermos, sabemos os problemas praticamente de todos, mas só ouvimos. Mas aonde está a prática? Então a carta de Tiago é uma carta aberta, um coração aberto de um homem que foi visitado por Cristo, seu meio-irmão após a ressurreição, e que o colocou como a referência principal da igreja de Jerusalém, aonde até mesmo quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, salvo engano Pedro, me pediram para avisar a Tiago que eles foram libertos, de tão importante que era este homem na igreja primitiva, os seus relatos. Então, irmãos, nós vimos isso, e hoje nós vamos lá para o capítulo 2, não sei se eu vou terminar, pelo menos a primeira parte preciso terminar hoje, na quarta-feira vamos encerrar, mas eu desafio a você sempre
a ler a palavra de Deus. Nós estamos colocando antes aí no aviso, e que você possa estudar, ler e vir aqui sabendo o que vai acontecer na EBD, quando nós estivermos à frente. Então, abra aí, Tiago, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 13. Vamos colocar de pé um pouquinho? Vamos ler? Está aí no Data Show. O título do capítulo 2 de Tiago: não se deve fazer acepção de pessoas. Essa primeira parte é essa aí. A segunda parte vai falar: fé sem obras é morta. Então nós vamos hoje estudar, se Deus nos permitir, até o versículo 13. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Tiago capítulo 2, até o versículo 13, nos fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Está dando ruído. Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento. Estamos aqui, Deus, confiante na Tua palavra, confiante, Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações, e confiamos também, Deus, que o Senhor está preparando cada coração aqui presente, aqueles que nos assistem em casa, para ouvir a Tua palavra, aprender a Tua palavra, Deus, e praticá-las conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós dependemos do Senhor, como queremos nós sermos servos do Senhor, Deus, que o Senhor seja Salvador e Senhor da nossa existência, como nós queremos, Deus, sermos instrumento usado pelo Senhor para a salvação de muitos, para que as pessoas Te conheçam através da nossa vida, oh Deus, através dos dons que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, nesta manhã, Deus, abençoa o Teu povo, ministra aos nossos corações, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças Te damos, Senhor. Por aqui estão ouvindo? Não, né? Estão ouvindo por aqui? Estão ouvindo por aqui? Estão ouvindo? É só o retorno meu que acabou. Irmãos, então vamos iniciar então falando após a oração. Vamos ler comigo o versículo 2, o que está dizendo aí? Vamos lá, versículo 1.
capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago, a partir aí do capítulo 2, ele passa a mostrar que a acepção de pessoas, olha só que coisa, é terminantemente uma agressão aos princípios de Cristo e aos princípios cristãos, aos princípios revelados nas Escrituras. Acepção de pessoa. Ele afirma: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando essas pessoas com parcialidade. Acepção de pessoas, irmãos, é muito comum entre nós. Acredite, é um pecado que muitas vezes nos acompanha e muitas vezes praticamos sem percepção, sem intenção, sem vontade, mas muitas vezes, vamos dizer assim, numa falta de vigiar o que falar, num comportamento inadequado, nós vamos praticar a acepção de pessoas. É um pecado muito comum entre nós. Então queremos destacar aí essa palavra, que tem um significado de aceitar uma pessoa pela sua aparência, ou seja, a acepção de pessoas tem esse significado: aceitar uma pessoa pela sua aparência. É quando nós agimos com parcialidade. No texto que nós lemos no primeiro versículo, uma tradução assim mais literal seria recepção de face. Recepção de face. Ou seja, aquela primeira forma que a pessoa se apresenta para você, é aquela leitura que você faz da face da pessoa, é que você vai partir daquele momento tratar aquela pessoa. Ou você vai trazê-la para o seu lado e abraçá-la naquela primeira leitura que você faz da sua face, ou aquela primeira leitura da face da pessoa que chega até você, você interpreta aquilo de uma forma negativa, aí você faz assim: opa, não fui com a cara da pessoa. Quando você vê acepção de pessoa na Bíblia, é isso, leitura de face. Quantas vezes nós já falamos isso? E essa leitura facial, ela pode ser quebrada dos dois lados, conforme a primeira leitura que você faz quando conhece a pessoa. É muito comum você conhecer uma pessoa e você dizer assim: fui com a cara do irmão, fui com a cara do vizinho, fui com a cara do colega. Que bênção, que cara legal, que pessoa maravilhosa. Opa, legal, você abraçou. Nesse primeiro momento, nada de acepção. Mas no caminhar na convivência, alguma coisa acontece. Aí você vai dizer assim: quando eu conheci aquele irmão, aquela pessoa, alguma coisa já me falava que ele não prestava. Ou seja, aquele sentimento do primeiro encontro, do primeiro momento, daquela primeira leitura, ela foi quebrada na convivência. Porque na convivência não conseguimos praticar os demais mandamentos. Quebramos. Eu chamo isso de quebra negativa, prejudicial. Você não conseguiu andar mais uma milha, você não conseguiu perdoar, você não conseguiu doar aquela túnica que você tinha a mais na sua vida. Então você quebrou, você fechou. E outra, muitas vezes, quando nós vimos no primeiro capítulo, aquela quebra de simpatia, de amizade, de companheirismo, nos leva a viver cada dia da nossa vida falando negativamente daquela pessoa, porque eu não gosto dela. E muitas vezes eu tento convencer um número maior de pessoas para também não gostar daquela pessoa. Ou seja, começa a praticar um grupo, a recepção de pessoa coletiva. Você é um incentivador, porque você não gostou daquela face, daquela leitura do que você viu na pessoa, mas agora você passa a fazer uma campanha contra aquela pessoa por algum motivo. Tiago está muito preocupado com isso. O outro lado da quebra é a quebra que eu gosto mais, e que nós poderemos viver isso a cada momento da nossa vida. É quando aquela primeira leitura facial,
A pessoa se apresenta a você, você interpreta aquilo de forma negativa, não foi com a cara daquela pessoa. Mas com o tempo, por ação divina, com a ação plena do Espírito Santo, e você tampando os dois ouvidos para as más línguas, os fofoqueiros, né? Presente, as línguas afiadas, você tapa os ouvidos e você começa a olhar e fazer uma releitura da face daquela pessoa. Você passa a amar e acolher e perdoá-la. Aí você é um instrumento de suporte para que aquela pessoa, apoiada em você com gesto de atitude, vença toda a dificuldade que está sendo apresentada para que ela conheça Cristo através de você. Eu garanto que aqui tem algumas pessoas que no primeiro momento não teve boa impressão de alguém e hoje se tornou muito amiga daquela pessoa. Muito amiga. Nós muitas vezes, principalmente como pastores, vamos mudar de campo, sempre vem aqueles irmãos muito queridos querendo nos avisar dos perigos da próxima igreja. Cuidado com o irmão, cuidado com a irmã, cuidado com aquilo. Lá é assim, olha o conselho daquela igreja, você vai ver. Antes de nós chegarmos lá, já levamos assim um currículo negativo da igreja. E muitas vezes quando nós nos assentamos na igreja e convivemos, e a gente não conseguiu fazer aquela leitura facial das pessoas, que porventura alguém anteriormente apresentou para nós de forma negativa. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que quando você pega o primeiro capítulo e o segundo capítulo, você não pode desassociar. Você tem que focar nisso. Acepção de pessoa é um grave erro na palavra de Deus. E quando nós trabalhamos voluntariamente pela ação carnal, e nós vamos ver isso lá no capítulo 3, com a ação da língua, nós destruímos as pessoas. Destruímos as pessoas. Então ele fala assim: meus irmãos, não tenha a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele abre para nós aqui um grito de, vamos dizer assim, um grito que vem do fundo do seu coração, alertando a igreja para este mal. Na linguagem de hoje que eu li, ele diz assim: meus irmãos, como crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, como crente, né? Não façam diferença entre pessoas, tratando com parcialidade, em todos os momentos da sua vida. Cuidado com isso, né? Então vamos para o versículo 2, leia comigo, igreja, por favor, versículo 2. Se, portanto, para aí, podemos até ler para fechar esse contexto, mas depois nós vamos fechando. Primeiro, só friso a palavra sinagoga. Lembra que Tiago está escrevendo para quem? Para os judeus, para os gentios convertidos. A igreja dos judeus é a sinagoga, o templo deles é a sinagoga. Então ele está falando de um comportamento interno, de culto, ou seja, da rotina da igreja, do dia a dia da igreja, do momento da igreja quando ela se apresenta na sinagoga ou no templo para ali cultuar ao Senhor. Assim que ele fala conosco. E aí nós queremos destacar uma tradução mais literal, como nós já falamos da leitura, da recepção da face, indicando que alguém estaria observando muito mais o exterior do que o interior, fazendo julgamento e estabelecendo diferenças baseadas nessas condições exteriores, tais como aparência física, status social ou raça. É isso que Tiago está falando assim. Olha o que ele está dizendo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso. São as duas situações que a gente vê dentro da igreja. É a rotina da igreja: pobre, rico, pessoas com um padrão de vida mais elevado, outro padrão de vida menos elevado, mas é um contexto do povo de Deus. Aqui eu já falo, porque se eu não conseguir falar mais na frente, você guarda essa chave aí no seu coração. Irmãos, a igreja é constituída diante da graça salvadora do Senhor Jesus, e somos salvos em Cristo, pela fé em Cristo, e por
e por vontade divina e não por obras que praticamos, nós precisamos olhar para dentro da igreja e perceber que tanto o rico, ele não é salvo pela sua riqueza, não, ele é salvo pela graça. Ele não é salvo pelas obras que ele pode fazer por ser rico, embora muitas vezes consiga fazer algumas obras, mas aquelas obras mais essenciais ele não consegue fazer, como demonstrar amor e se humilhar e ser humilde diante das pessoas. E muitas vezes a soberba sobe. É muito natural isso acontecer. Haja vista quais as pessoas que nós escolhemos para almoçar na nossa casa. Quais são os lares que nós escolhemos para visitar. Tenho 27 anos de ministério e passei por 3 igrejas, poucas igrejas, né? Poucas igrejas, verdade, pouquíssimas igrejas. Essa é a terceira, graças a Deus. Espero que seja a última. É comum em todos os lugares. Na periferia, irmãos de periferia, dentro das condições financeiras, econômicas deles, este pecado também acontece entre eles. É muito comum. É muito comum. Quando marcamos culto em residência X, há um grupo que vai. Quando nós marcamos no grupo de irmão Y, opa, outro grupo vai. Acepção de pessoas. Acontece na prática também. Quem vai pregar na igreja semana que vem? Aqui, graças a Deus, por enquanto, nós deixamos a igreja muito à vontade dentro desse comportamento, que todo mundo sabe com antecedência quem vai pregar. Claro que não é torcendo para que alguém pratique acepção ao pregador, mas para que as pessoas orem, compartilhem e esteja presente. Mas com certeza alguém fala assim, fulano, qual é o culto online na igreja de Pinheiros? Vou assistir lá. Onde está o pastor Hernandes hoje pela manhã? Vou assistir. E Nicodemos? Vou assistir lá. Não é assim? Mas qual é a igreja? Vou lá visitar outra igreja. Isso a gente conhece em todos os lugares. As 3 igrejas que eu já pastoreei, nós tínhamos esses problemas internos. Grave erro, grave pecado que Tiago está revelando a nós. Por isso que essa carta é tão pouco pregada nos dias de hoje, porque trata de relacionamento, diferente de Romanos, que é uma carta teológica que todo mundo ama e quer falar da graça da eleição, diferente do povo eleito, predestinado. Ele fala de relações entre irmãos, pessoais. Essa carta é apagada das nossas igrejas. Eu andei fazendo uma pesquisa para ver quantos pastores falaram desse livro de Tiago. Pouquíssimo nos últimos dias, pouquíssimo. Procura lá quantas falas de Romanos, dentro das igrejas tradicionais. Muitos. Todos nós queremos aprender algo mais. Mas cuidado, quando você quer aprender, como nós já falamos nisso, mas se exclui da prática. Não se engane a si mesmo, como o próprio Tiago fala. Meu irmão, não engane a si mesmo, porque se você não praticar conhecimento, não te leva à presença de Deus. Deus não se empolga com o seu conhecimento. Eu vejo Deus empolgado com Jó. Tem visto meu servo Jó? Vamos lá, igreja, vocês conhecem. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o homem que cultuava a Deus com a família. Orava pelos filhos, preocupado com os filhos, porque de repente eles pecaram. Isso que empolga o coração de Deus. Vocês podem lembrar de mais alguém diferente disso? Não consigo ver. Então, se nós entramos nesse conceito de Jó e tantos outros homens, Deus está empolgado contigo. Agora, chegar diante de Deus e falar assim, eu li a Bíblia 120 vezes, eu vivi 60 anos, Senhor, e li a Bíblia 60 vezes, uma vez por ano.
eu não perdia um culto, era zeloso pela doutrina. E muitas vezes Deus vai falar assim: você errou em um mandamento só. Olha que azar, em um mandamento só. E quando erramos um mandamento só, irmãos, o que Tiago está falando aqui no capítulo 2? Já lemos hoje. Erramos e pecamos em toda a lei. Qual que você prefere, matar ou adulterar? Qual que é melhor? Mas se alguém nunca matou, mas se adulterou, o que Tiago está dizendo? Pecou como se tivesse matado toda a lei. Você nunca adulterou, mas vamos dizer que você matou. É como se você tivesse infligido toda a lei. Mas você nunca matou, nunca adulterou. Mas você, o coração, você carrega esse karma, essa seita pecaminosa de escolher quem deve ser seus irmãos, quem não deve ser. Diferente da graça e do superabundante amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas você é o exímio conhecedor da palavra. Você está pecando a lei toda. Como se tivesse matado, adulterado, roubado, furtado, feito imagem, feito lá um bezerrinho de ouro dentro de casa e cultuado todos os dias. Isso que Tiago está dizendo. Ou seja, ouvir e praticar. Então, por favor, irmãos, olha o que está dizendo aí para nós. Eu vou ler de novo o versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis e de ouros dedos e trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso. Lê comigo 3. E tratardes com o que tem os... E lhe dissestes o quê? Olha só, olha o tapete vermelho lançado aí. Tu assenta-te aqui em lugar de... E dissestes ao pobre, tu fica em pé. Ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus... Ou seja, eu quero pisar em você, pobre. Você só serve para limpar a poeira dos meus pés. Então vamos ver o que Jesus fez no seu último dia de vida aqui na face da terra. Vamos lá, igreja, escola dominical. Por isso que eu gosto de Tereza. Tereza ensina as crianças. Quase que eu mando você ficar de pé, Tereza, e reger essa classe todinha aqui. Todos já foram alunos. Não todos. Alguns só que foram seus alunos aqui, né? Ah, tá. O CP vai fazer o vestibular bíblico de Tiago, né? Foi isso aí? Ah, tá sabendo tudo, né? Então, ó, não me complica, fica quietinho aí, só ouça hoje, viu? Mas benção, o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Qual foi a reação dos discípulos, da igreja daquele tempo? Igreja inicial, qual foi? Nem aí, porque aquele serviço era de escravo, era de servo. E quem se fez servo ali, escravo para os discípulos? Jesus, o nosso mestre. Então, ouvir, conhecer, praticar. Jesus praticou isso. Tiago vai a um exagero para a igreja que está sendo perseguida e vivendo dificuldades, dizendo assim, ó, cuidado com as aparências. Não que rico seja um pecado, não que o pobre seja pecado, porque tanto o rico quanto o pobre têm algo em comum em Cristo, são salvos pela graça, são filhos de Deus, herdeiros da promessa, somos irmãos uns com os outros. Então, em nenhum momento, será que eu posso falar isso, Jesus? Será que eu falo? Deixa eu pensar primeiro aqui, né? Porque a Bíblia está falando isso. Pensa primeiro antes de falar. Mas eu vou falar. Vou falar, porque eu pensei muito para falar. Vamos supor que eu consiga fazer uma escala para a limpeza dos banheiros da igreja. Estou precisando hoje de voluntários para limpar o banheiro da igreja. Eu colocaria o irmão de gravata ou o irmão que é pedreiro? Aquele que trabalha no ar-condicionado ou aquele que trabalha com a marreta quebrando pedra? Qual seria a minha escolha? Agora eu tenho um grande culto, onde várias autoridades estão presentes.
Qual seria a escala do púlpito? Aquele que senta no ar-condicionado e usa gravata, ou aquele que quebra pedra num sol absurdo do dia a dia? A quem eu daria a honra de sentar à mesa comigo? Isso é só para vocês refletirem. Só para vocês refletirem. Então a gente precisa olhar para esse texto e perceber, lembra da leitura de face? Cuidado com o que você está vendo externamente. Tem uma igreja, que eu não vou citar o nome, que hoje, graças a Deus, é uma igreja muito grande e abençoada, mas eu tive o privilégio de ajudar nesta igreja, quando ainda jovem, por federação de jovens, nós fomos lá trabalhar e conhecer a igreja. E lá eu ouvi uma história assim, que me ensinou muito, ainda fazia seminário, como acolher as pessoas dentro da igreja. E aquela igreja, no início da sua caminhada, por ser num lugar assim muito elitizado, chegou um camarada lá, que falava bem, conhecia a Bíblia, bem trajado, com uma boa história, e todo mundo ficou convencido. E ele ficou por mais de 2 meses auxiliando aquela igreja, com direito a uma casa para frente do mar, uma mansão que os membros da igreja não usavam porque era de férias, curtia, até que um certo dia, alguém sem assim, nenhuma intenção de dar flagrante, nem perseguir, passou em frente à casa e começou a ouvir alguns ruídos diferentes, que não era nenhum cântico do inário, não era também nenhum louvor gospel, e uma música não habitual dentro das igrejas da rotina. E aquele irmão falou: será que está vindo dessa mansão? Mas quem está aí é o pastor tal, é o fulano de tal. Mas aqui olhou de novo, confirmou e resolveu abordar. Aí pegou lá, na casa daquele homem, uma festa secular, promovida por ele para os amigos, não da igreja, do mundo. Aí eles foram investigar direitinho, todo aquele currículo apresentado era falso, era mentiroso. Mas eles, quando receberam na igreja, fizeram a leitura de face. E ele usufruiu da igreja abundantemente por mais de 2, 3 meses, a 0,800. Curtiu a vida, financiada pela igreja. Eles contaram para mim, eu falei: como é que é? Porque o cara falava bem, porque o cara era simpático. E toda uma igreja, que era pequena na época, se esforçar: não, esse é o irmão que nós queremos, essa é a pessoa ideal para a igreja, e tal. Ó, pagaram grave por isso. Cuidado, irmãos. Também não estou dizendo que isso só acontece quando os nossos olhos fazem uma leitura de boa aparência, né? Pode ser que alguém chegue aqui mal trajado e chegue com o coração cheio de más intenções. Não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que só o pobre é justo. Não é isso que Tiago está falando, não sou eu que estou dizendo isso. O que a Bíblia está falando para que nós não venhamos a sermos tão inocentes a ponto de sermos subtraídos e vencidos pela leitura primária das pessoas. Lembra o que Tiago falou lá no primeiro capítulo? Vamos lá, vamos lembrar. Tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir. O ouvir te faz enxergar as coisas certas. Eu gosto muito de ouvir, não parece, mas eu gosto. Porque quanto mais você deixa a pessoa falar, mais ela se revela para você. Aí você vai conseguir entender a caminhada das pessoas. Por isso que as técnicas de interrogatório é fazer com que você entre e saia da sala e sendo ouvido por várias pessoas, para que você seja pego numa contradição, por muito falar. É por isso que, sabiamente, a justiça dos homens te dá o direito de permanecer calado. É porque é pelo falar que as pessoas descobrem e conseguem perceber o que nós somos de verdade, e nunca no silêncio da alma. Por que no silêncio da alma? Só Deus consegue ouvir a sua voz. O homem não consegue, nem Satanás
consegue ouvir o silêncio da sua alma. Ele não consegue. Ele não é onisciente. Nunca será. Vamos lá, qual é o próximo versículo? Versículo 4. Então, cuidado aí com essas duas acepções. Lembro de novo. Uma situação real, presente, que está acontecendo dentro da sinagoga, dentro da igreja, né? Versículo 4, o que diz? Não fizestes distensão entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos. Então, o clamor de Tiago aos cristãos é que jamais possamos fazer essas coisas. Por quê? Porque Deus não trata ninguém assim. Abra aí em Romanos 2,11, por favor, querido. Romanos 2,11. Romanos 2,11. Olha lá. Todos juntos? Porque para com Deus não há o quê? Então o Tiago está falando assim, se praticamos a acepção, com quem nós estamos aprendendo isso? Com Deus não é. Lembra lá, Deus não tenta ninguém, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, não tem esse endereço em Deus, na palavra, né? Paulo afirma, pois em Deus não há parcialidade, não há acepção de pessoas. Deus não faz uma leitura externa da nossa face para ter um conceito nosso. Deus entra no nosso coração, com essas verdades no nosso coração. Agora olha em Efésios 6,9, Paulo está falando de novo, mas de uma forma diferente. Efésios 6,9, olha lá. Vamos lá? Todos juntos? E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com eles não há o quê? Para com ele? Se você ler os versículos anteriores, você vai saber de quem Paulo está falando. Dá uma lidinha rápida aí, me informa. De quem? Descobriram? Alguém descobriu? Deles quem? E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Seus empregados. Nem com os empregados. Cuidado com a acepção de pessoas. Paulo assegura, vocês, senhores, nós, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Tanto o escravo como o servo, salvos pela graça, estão nos céus. Então nós não podemos olhar para essas pessoas, mesmo nós temos uma autoridade, né, de sermos patrões, senhores, no que diz respeito hoje a ter pessoas trabalhando por nós. Paulo vai a esse extremo e diz, não trate com acepção, porque o mesmo Deus que salva o escravo é o mesmo Deus que salva o Senhor. Então Deus não faz acepção de pessoas para com a salvação. Então eu não posso fazer acepção de pessoas para uma convivência, quer seja profissional, amigável, e uma convivência espiritual dentro da igreja. Imagina o constrangimento no céu. Você como patrão, como servo, como senhor, chega no céu. E de repente você vê lá sentado à mesa com você, o seu escravo, o seu empregado, o seu servo. Ah, é? Ué? Ah, é? Você está aqui também? Ah, eu também estou. Eu não sabia. Não sabia porque na convivência terrena fizemos acepção de pessoas. Mas fique calmo. Eu creio que quem leva ao termo da letra a acepção de pessoas comete pecado. Uma vez esse pecado não sendo arrependido, uma vez não buscado perdão, está condenado. Então pode ser que o Senhor não esteja no céu e o servo esteja. Vamos ver lá Lázaro e o rico. Alguém não estava no céu. Pode ser o contrário também.
O seu senhor está no céu e o escravo no inferno. Também pode acontecer isso. Porque no céu, na nova vida, quando os mortos ressuscitarem e forem transformados, e os vivos que contemplarem a volta de Cristo também forem transformados num corpo incorruptível, a Bíblia diz que tantos que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos em Cristo serão transformados num corpo incorruptível, que não carregam para o céu nenhuma forma de pecado, serão transformados num corpo eterno, onde jamais experimentará qualquer possibilidade de pecado. Então, uma coisa que não entra no céu é pecado, e no céu não haverá acepção de pessoas, e o céu começa aqui onde você está, diante de Deus e dos homens. Não faça uma contagem regressiva, ao contrário. Primeiro no céu, já estou lá, convivendo, então não preciso me incomodar com a prática das Escrituras na terra. Eu acho que é o contrário. Você precisa falar assim, eu preciso me importar com as práticas da Escritura na terra, para que o céu seja uma verdade na minha existência. Sem dúvida. Então nós precisamos perceber isso. O povo de Deus deve agir da mesma forma que o Senhor, como Deus nessa questão. Na quarta-feira nós perguntamos à igreja, o que Jesus faria no seu passo? Volta à questão de Tiago no primeiro capítulo. Ouvir, ouça. E quando você está ouvindo e vivendo um drama, uma situação difícil, desesperadora, de tratar os problemas, a pergunta que você tem que expor do fundo do seu coração em direção a Deus e perguntar, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? E eu te garanto que viria uma revelação de pronto. O Espírito Santo no primeiro momento fala assim, pratica a minha palavra sem medo, viva a minha palavra sem medo, coloque em prática os conhecimentos que eu selei no seu coração, você saberá como tratar este momento tão cruel, tão difícil na sua vida. Não tenho dúvida, essa revelação eu creio. Quando o Espírito que testifica por nós, intercede por nós, nos devolve a olhar para as palavras de Deus e aqui receber a revelação que já está revelada para nós termos o nosso comportamento nos dias de hoje. Essa é a revelação que vem. Jesus, o que eu faço? A palavra será revelada ao seu coração. O povo de Deus deve agir dessa forma, como o Senhor. Aí talvez nós estamos pensando só em Novo Testamento, né? Mas no Antigo Testamento podemos ler diversas passagens que reforçam a ideia de Deus como justo em seu tratamento com os seus seres humanos, com os seres humanos. Por exemplo, você pode ir lá em Levítico, vou correr aqui um pouquinho, os irmãos, por favor, só ouçam. Levítico 19, 15, 18, na leitura de hoje, diz assim, não cometam injustiça no julgamento. Não cometam injustiça no julgamento. Deus está falando, a lei de Deus. Não favoreça os pobres, nem, veja bem, irmãos, não favoreça os pobres. Deus está falando isso. Nem procure agradar os grandes, nem uma coisa, nem outra. Mas julgue o seu próximo com justiça, independente do que ele é. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Não guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um, seu próximo, como a si mesmo. E o versículo termina, eu sou o Senhor. Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Bastante, né? Você conhece bem o seu filho? Ou a filha? Você assina pelos seus filhos embaixo? Assina ou não assina? Difícil, né? Eu tenho hora que eu assino, tem hora que eu não assino, porque eu conheço meus filhos. Conheço mesmo. Mas quantas vezes, conhecendo e sabendo que os nossos filhos estão errados, por conhecer, você se revolta contra o professor da escola, você se revolta contra o diácono, contra o pastor, o diácono, o presbítero, se revolta contra o irmão aí, porque repreendeu o seu filho, você diz, meu filho não é assim, meu filho não faz isso. Aí você cria um rancor, mas você sabe o que seu filho faz.
mas é seu filho. Não mexa com o meu filho. É isso que Deus está falando, cuidado. Não cometa injustiça no julgamento. Não favoreça ninguém, nem pobre nem rico, nem filho, nem esposa e nem marido, nem da linhagem que você tem. Na justiça temos que agir como o Senhor, sem fazer acepção. O símbolo da nossa justiça humana é uma estátua, né? É uma mulher aquilo lá, não é isso? Uma mulher, não é isso? Com uma... O que quer dizer aquilo ali, o pessoal do direito? A justiça é cega. O que significa literalmente? Fala, igreja! Aos advogados com a palavra, pessoal do ramo do direito com a palavra. O grande problema é quando você advoga, né? Você sabe que o seu cliente não está certo, está errado, mas você quer provar a inocência dele. Eu já vi de um grande jurista, que ele foi muito humilde, dizendo assim: eu quando pego uma causa do meu cliente, eu sei que ele está errado, eu falo assim: olha, eu não vou tentar te absolver, vou tentar diminuir a sua pena. Só isso. Porque ele vê que não tem condição de dar a absolvição dele. Só se a justiça for injusta. E a conduta ética é em todo lugar. Em toda profissão. Não é isso ou não? Ela é cega para não olhar esses detalhes, para não fazer uma leitura facial das pessoas e julgar errado, tanto pobre como rico. Hoje não está tampando direito, né? Eu costumo dizer que nós temos muito direito, todos nós, todo ser humano tem muito direito. O grande problema é que nós não temos justiça. Só números, né? Não saber quem é. Julgar só pelo fato. Isso aí. É uma boa dica. Então, irmãos, aí quando nós chegamos na nossa Constituição, assim, acho que capítulo 5, todos são iguais. Que coisa bonita, né? É bíblico isso, sabia? A lei aí você coloca, todos são iguais diante de Deus. Aí puxamos para a Constituição. Mas quando você sabe na prática, nem todos são tão iguais assim. Mas quando você olha para Deus, não se engane. Deus não é homem para mentir. Completa para mim. E nem para... Ele é Deus. Então não vem da carteirada, nem apresentar currículo, nem conta bancária diante de Deus. Que Ele é justo. Também não vem chorar miséria, reclamar da vida, achando que vai sensibilizar a Deus. Deus é justo, com o rico, com o pobre, com o negro, com o branco, com a mulher, com o homem, com o filho, com os pais, com os filhos, com quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Não se engane, Deus é Deus, ok? Em Deuteronômio 10, 17, 18 diz assim: Moisés lembra o caráter de Deus, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano do soberano, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade. Agora, tem como colocar? Já colocaram? Menino bom, rapaz. Deuteronômio 10, 17. Isso, final. Leia para mim a última frase, irmãos. Nem aceita. Eu vou aumentar meu dízimos esse mês. Vou dar uma oferta a mais, né? Cuidado com os subornos de Deus. Deus, se o Senhor me abençoar este ano, eu prometo que este ano eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Cuidado. Não tente subornar Deus. Leia ali, depois, Senhor dos Senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Lembre-se, não faz acepção de pessoas. Não tem jeito com Deus. Então, toda essa habilidade natural do ser humano de interagir com um ou com o outro, se você levar para a acepção de pessoas, para levar vantagem, ou para, em detrimento de prejudicar alguém, de ofender alguém, cuidado com Deus. Deus está olhando, Deus está anotando, né? Segue com o versículo, olha só.
ele, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes pavês e veste. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Pavês ali, pão e veste, né? Nessa tradução, viúva, o estrangeiro, dando-lhe pães e veste, é a forma de Deus tratar com alimento e roupa que é necessário para a vida das pessoas. Todos o Senhor sabe, todos nós sabemos o que é necessário para a nossa existência. E Ele faz isso sem acepção, Ele defende. Não é porque eu sou pobre, não é porque eu sou viúvo, que eu estou vivendo uma situação difícil, que eu estou abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus está ao nosso favor, porque se a justiça do homem não atender a necessidade do pobre e do órfão, Deus o assiste, porque Ele é justo, Ele é Senhor. Tanto o rico quanto o pobre, tanto o necessitado, aquele que não tem muitas necessidades, precisam compreender que Deus é Deus, independente da nossa realidade. Tiago está lembrando isso. Se há algo que não pode existir na igreja, é aquele ato de elogiar de forma insincera, é o favoritismo político, é a acepção dos irmãos. Essa divisão, irmãos, são castas espirituais que hoje existem na igreja, formados pelos que julgam a si mesmo, os espirituais da igreja, os santos da igreja, os puritanos da igreja, do momento e o restante do povo, revelam uma dessas tragédias que vive a igreja hoje na nossa nação, no Brasil de hoje. Infelizmente, muitos cristãos no Brasil, estão esquecendo de ler a Bíblia que diz: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quem disse isso? Paulo. Aonde? Colossenses 3,11. Esquecemos disso. Tanto o pobre quanto o rico. Nós somos todos iguais e semelhantes diante de Deus. Não há, na visão de Deus, diferença entre gregos e judeus. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar o capítulo 3 de Jonas, né? Nos cultos noturnos de domingo nós estamos pregando Jonas. Já pregamos o primeiro e o segundo. Hoje nós vamos pregar o terceiro, ali quando Jonas prega a Nínive. Um dos problemas de Jonas, por isso que eu gosto dele, ele é muito parecido com a gente, foi que ele, no seu coração, quando não vai a Nínive, é porque ele fez uma leitura de face e criou acepção. Esse povo não merece o meu Deus. Não gosto deles, são violentos, já me fizeram muito mal. Não quero, não vou, pronto, acabou. Mas só que Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai falar com Jonas lá no final do capítulo: e eu não vou ter misericórdia de mais de 120 pessoas que não sabem, 120 mil pessoas que não sabem discernir o que está na sua mão direita ou esquerda? Deus olhou para aquele povo gentil, adúlteros, violentos, idólatras, e falou assim: pela minha graça vou salvá-los, mas para que haja salvação alguém precisa pregar. Então Jonas, você prega, você é o meu profeta da vez. Jonas falou: eu não prego para essas pessoas, não gosto deles, estou nem aí para eles. Você já parou para pensar nisso? Que nós em algum momento podemos agir dessa forma, com acepção de pessoas, e negar as pessoas que Cristo quer salvar, porque eu no meu coração, eu neguei, estou negando a graça, enquanto Deus está oferecendo a graça salvadora a todos os povos? A preocupação do apóstolo é que este comportamento não seja praticado nas reuniões da igreja, como nós já falamos. Na igreja deve sempre haver um clima de aceitação e amor. Diante de Deus não somos vistos pelos nossos títulos humanos, mas pela nossa condição espiritual. Na sua presença somos todos pecadores que estão debaixo da graça salvadora de Jesus Cristo. E como seguidores de Jesus devemos tratar todos com igual respeito e consideração. Como cristãos não podemos agir pela aparência. Essa atitude só mostra que o critério é errado. Na igreja somos todos servos e irmãos.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos andarmos, e o amor que um dia pelo sangue tua vida trouxe a nós. A aliança é o que não precisa. Eu sou livre para te, olha só o que você vai cantar, para te e para, perdoa, meu irmão. Eita glória, quanto tempo a gente canta esses negócios, né? Quanto tempo nós expressamos uma confissão de fé. Leia o versículo 5 e 7 para nós, irmãos, e vou encerrar. Quarta-feira a gente continua, se Deus assim nos permitir. Vamos lá todos juntos? 5 e 7. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele mesmo prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás como a ti mesmo, fazei bem. Gosto dessa última frase, fazei bem. Eu fico pensando, tentando ver a cena de Tiago. Amarás o próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver isso, que é recheado, e Jesus fala isso, né? E ele diz assim, fazei bem isso. Faça isso com excelência. Então o apóstolo aí no versículo 5, 7 em diante, lembra que observar o exterior é uma visão errada daquilo que Deus realmente vê. E eu encerro neste momento e convido você para quarta-feira vir aqui na igreja e nós vamos estudar o restinho do capítulo 2 até o 13 e deixar depois o versículo 14 em diante para a próxima EBD, se Deus assim nos permitir. Bom? Amém?